Meu nome é Patrícia e eu te ensino a faturar R$5.000 por mês fazendo pães de mel na cozinha da sua casa. Então veja, a primeira pergunta que a gente achou que valia muito a pena a gente trazer como assunto de live foi a seguinte: uma seguidora mandou assim: como trabalhar com o preço justo do pão de mel, considerando os custos cada vez mais altos dos produtos, dos insumos, da matéria-prima. Inclusive, essa seguidora mandou assim: porque eu não encontro clientes que pagam o preço justo do meu pão de mel. Então vamos lá, né, gente? Vamos conversar sobre isso, que é um tema tão importante. Para falar sobre o preço do seu pão de mel, o custo do seu pão de mel, faturamento, margem de lucro, tem muitas vertentes para a gente pensar a respeito. A primeira delas é que você precisa dominar a precificação do seu pão de mel. Isso aí tem que ser assim, tem que estar na ponta da sua língua. Você tem que dormir pensando sobre a precificação do seu produto, porque isso vai te aliviar muitas preocupações que às vezes você acha que são tão relevantes e que na ponta do lápis não tem tanta relevância assim, e vai te despertar atenção para aquilo que realmente merece atenção, para você ter aí um negócio saudável, de sucesso, que te traga um faturamento de fato satisfatório, tá certo? Então, sobre o aumento das matérias-primas, dos insumos para o pão de mel. Veja bem, gente, essa é uma realidade aqui no nosso país e todo mundo conhece essa realidade. O seu cliente conhece a realidade dos aumentos. Se ele mora aqui no seu país, você pode ter certeza que ele também frequenta o supermercado e ele está vendo o aumento dos preços dos insumos. Então, quando você precisar repassar esse aumento para o seu pão de mel, você pode ter certeza que não vai ser uma surpresa para ele. Ele vai te entender, certo? Mas isso tem que ser feito de uma maneira bem pensada, para você não gerar um desgaste em relação à sua marca, em relação à sua relação com o cliente. Você tem que fazer esse aumento estratégico e realmente quando tiver necessidade mesmo, né? Então, vamos voltar para falar sobre a precificação, porque você não pode deixar isso escapar entre os seus dedos. Veja bem, normalmente as pessoas já sabem calcular o quanto gastam de matéria-prima, né? Colocar ali, o que eu gasto de farinha, de chocolate, de leite condensado, né? Computa tudo isso, divide pela produção e tem ali um custo do produto. Só que muitas vezes esquece de calcular os custos invisíveis, que são muito importantes também, como água, energia, produto de limpeza, a sua mão de obra, porque veja bem, mão de obra é campeã, né, das seguidoras aqui esquecerem de colocar no preço. Por quê, gente? Porque a mão de obra não é lucro, a mão de obra é custo do seu produto. Então você tem que aprender a calcular essas variáveis de acordo com o tempo que você gasta, quanto por hora você produz e colocar o custo disso no seu pão de mel, tá certo? Patrícia, mas por que é tão importante esse domínio tão complexo da precificação do produto? Porque eu sei que meu produto custa ali R$1,50, eu posso vender ele a R$3, R$4, R$5. Veja bem, não é exatamente só pelo preço de venda. Você precisa dominar esse produto para saber dar, por exemplo, um desconto justo. Seu cliente está ali fazendo uma encomenda grande e isso é bacana para sua empresa, mas o seu custo também aumenta. Então ele vai te pedir um desconto, você precisa ter segurança em quanto de desconto você pode passar, sem comprometer a sua margem de lucro ou sem ser injusto com o seu cliente também, dizendo que não dá para dar desconto em hipótese nenhuma, se tem alguma hipótese que é possível dar esse desconto. Outra importância de você dominar tão a fundo essa precificação do seu produto é você sofrer menos com alguns aumentos de insumos. Veja bem, Patrícia, você acabou de me falar que eu não posso deixar escapar entre os dedos nenhum custo. Sim, você não pode deixar escapar entre os dedos nenhum custo, mas tem alguns aumentos que na unidade do seu pão de mel são tão irrisórios que você consegue absorver e esperar um pouco para colocar um aumento no momento devido, no momento estratégico, para o seu cliente não sentir tanto. Veja, você não pode num dia trabalhar com pão de mel a R$5, aí no outro dia trabalhar a R$5,50, aí no outro dia você volta para R$4,50. Não é assim que funciona.
você precisa estabelecer uma margem de lucro confortável, que você consiga ali absorver alguns aumentos que possa vir a acontecer, assim como também tem alguns preços de insumos que caem, então você consegue ali fazer esse equilíbrio, esse balanço, sem comprometer aí a sua margem de lucro. Eu queria trazer um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que o chocolate aumente R$3. Veja, R$3 é um aumento significativo, aí dependendo da marca de chocolate que você trabalha, chega a 10, 15%, um pouco menos, enfim, nessa média. Vamos supor um aumento de 10% num chocolate que custa R$30 o quilo, você teve um aumento de R$3 nesse chocolate. 1 quilo de chocolate, gente, produz aproximadamente 80 pães de mel. Você dividindo R$3 por 80 pães de mel, dá aproximadamente 3 centavos de aumento no custo do produto. Então, 3 centavos de aumento, você consegue absorver esse aumento temporariamente, até quem sabe esse produto cair um pouquinho mais de preço, ou talvez um outro insumo da sua encomenda caia um pouquinho mais de preço, e você consegue manter isso. Mas por que você consegue fazer isso com tranquilidade? Porque você domina o preço do seu produto. Você sabe qual a margem de lucro você pode trabalhar, adaptando e flexibilizando aí, lidando com esses aumentos que possivelmente vão acontecer frequentemente, gente, porque acontecem mesmo, isso é coisas da vida, isso a gente não controla. A gente tem que se atentar às coisas que a gente de fato controla. Veja bem, eu tenho certeza que você já deve ter perdido o sono pensando, poxa, as coisas estão muito caras, como que eu vou continuar trabalhando, porque tá comendo a minha margem de lucro. E algumas vezes, gente, esse pequeno aumento não vai comer uma margem de lucro tão significativa a ponto de você perder a sua noite de sono. Entende? E quando começar a se tornar uma margem significativa, você vai fazer o reajuste justo desse preço e vai passar para o seu cliente, e você pode ter certeza que o seu cliente vai te dar credibilidade suficiente, porque você não é uma pessoa que trabalha com preços que oscilam a qualquer momento, entendeu? Ele vai entender que você segurou o preço enquanto foi possível, e no momento que você precisou repassar, foi porque realmente não dava mais para segurar. Ele mora no mesmo país que você, ele frequenta os mesmos mercados que você, ele sabe dos aumentos que os insumos estão tendo. Então fique tranquilo, tá? Se você controlar bem, absorver os aumentos que forem possíveis, quando você fizer as contas e ver que são insignificativos, você pode fazer, e quando juntar um aumento que não dá mais para você absorver, você repassa para esse cliente, e esse cliente vai aceitar porque ele sabe que você tem credibilidade no mercado, entendeu? Você não está fazendo isso simplesmente para aumentar a sua margem de lucro, ele conhece você, você construiu uma relação com esse cliente. Agora, igual essa cliente pegou e me falou assim, mas não tem ninguém que pague o preço justo pelo meu pão de mel. Isso, gente, eu não aceito, porque assim, sempre tem. E aí a gente entra numa outra vertente. A gente precisa começar a analisar o seu público-alvo. Isso é fundamental. Se você ainda não tem o seu negócio de pão de mel, você precisa pensar, refletir, é um dos primeiros passos, sobre qual público-alvo você quer atingir. E se você já tem o seu negócio de pão de mel, comece a refletir se ele está sendo bem aceito, se você está satisfazendo tanto os seus anseios em termos de faturamento, quanto o seu público está aceitando bem esse produto. E caso não esteja, é provável que você esteja trabalhando com um público-alvo errado. E aí você vai buscar estratégias de vendas eficientes para você alcançar esse público-alvo correto. Olá, Rita, tô vendo aí, você vende os seus a R$6. É isso que você tem que avaliar. Você tem que avaliar o seu preço, avaliar se o seu público está aceitando bem o seu pão de mel e se você está satisfeita também com esse preço que você está trabalhando. Gente, preço de produto a gente nunca estabelece só pelo que o cliente quer pagar. Isso não faz sentido. Ninguém abre uma empresa por hobby, por diversão. A gente abre para ter lucro. Então você tem que ter estratégias para manter uma margem de lucro saudável, satisfatória para você, que faça sentido você empreender, né, no seu negócio aí de pão de mel. E também o seu público tem que estar satisfeito com o seu produto, tem que valorizar o seu produto. Então é uma série de etapas, de processos que você precisa cumprir
para dominar bem essa parte de custos, de preço, né, de público-alvo. Então, uma empresa, gente, ela é composta por diferentes processos e a gente tem que dominar isso aí, ficar atenta a isso para sofrer com aquilo que precisa sofrer e não sofrer com aquilo que não faz tanta diferença. Veja, se você trabalha com R$6 de venda no seu produto, provavelmente você consegue ter uma margem de lucro que te permita absorver pequenos aumentos. Então não é qualquer aumento, por exemplo, se você for no mercado e o leite condensado tiver aumentado ou o chocolate tiver aumentado, você não vai precisar repassar isso no dia seguinte para o seu cliente. Com certeza aí o que acontece é que você tem que ter conhecimento sobre qual é essa margem de lucro para você não se perder, para você conseguir entender o quanto de aumento você pode absorver, o quanto de desconto você pode dar para o cliente que está fazendo uma encomenda grande e assim por diante. E qual o momento correto de, opa, agora eu não posso mais absorver nenhum aumento, eu preciso repassar e fazer o reajuste de valores nesse produto. Tá certo? Então você dominar a precificação, o custo correto do seu produto e a margem de lucro que você considera satisfatória para você é fundamental para você não deixar escapar o seu lucro entre os dedos. Combinado? Em relação a público-alvo, né, que eu entrei no assunto, se você, por exemplo, você precisar avaliar se está dando certo a venda do seu produto aí no seu mercado, onde você está oferecendo esse produto, ou se não, se ele não está sendo bem aceito, se as pessoas acham ele grande, pequeno, barato, caro, esse tipo de coisa. E a partir dali, você pensar, poxa, eu quero mudar o meu produto ou eu quero mudar o meu público-alvo? Porque para cada uma dessas decisões, você vai ter estratégias diferentes. Se você for analisar a mudança do seu produto, tenha em mente que não se trata de cair qualidade. Você vai pensar talvez em tamanho, talvez numa embalagem, mudar a apresentação, mas não cair a qualidade do seu produto. Comprar insumos de baixa qualidade, gente, não é uma opção, tá? Em contrapartida, se você quer manter o seu produto exatamente como ele está, onde está o público que valoriza o meu produto do jeito que ele está? Onde está o público que vai pagar esse preço que é o justo pelo meu produto? Entende? E aí você vai bolar estratégias de vendas específicas para alcançar esse público-alvo para esse seu produto. E se você é a pessoa que ainda não trabalha com pães de mel, você vai começar a refletir qual público você quer atingir, qual produto você quer trabalhar e vai buscar equilibrar isso. Isso tem que dar match, viu, gente? O público-alvo e o produto tem que dar match para funcionar o seu negócio, tá certo? Outra coisa importantíssima sobre você dominar a sua margem de lucro e a precificação do seu produto é você poder avaliar a margem que você pode pagar de comissão para revendedores ou para pontos de venda. Porque veja, essa é uma estratégia de venda interessante, por exemplo, para alcançar um público-alvo que talvez você não consiga sozinha. E aí você precisa pensar, poxa, da minha margem de lucro, o quanto eu posso abrir mão para um revendedor ou para um ponto de venda para que ele ache interessante trabalhar com o meu produto e ao mesmo tempo eu tenha uma margem de lucro considerável, levando em conta que você não está despendendo tempo para executar essa venda direta, entende? Você vai falar assim, poxa, mas eu tô abrindo mão aí de 10%, de 20% do meu lucro para um revendedor ou para um ponto de venda. Você fala, nossa, é muito. Sim, é muito, mas você tem que entender que aquela parte que eu disse para você, que mão de obra é custo, uma parte da sua mão de obra que você dedicava para venda, você não vai dedicar, por exemplo, para venda direta. Você vai oferecer para um revendedor, você vai oferecer para um ponto de venda e ele vai fazer dezenas de outras vendas para você. Então entende que ele fica com um pedaço da sua margem de lucro, mas que você também diminui um pedaço do seu custo em mão de obra. Então tudo isso precisa ser realmente muito bem avaliado, gente, porque às vezes você tem a sensação de que você não vai conseguir aí vender o seu produto pelo preço correto, mas não é verdade. Às vezes você está cometendo alguns deslizes em relação a dominar sua margem de lucro, em relação a público-alvo, em relação às características específicas do seu produto.
eu queria contar aqui pra vocês um pouco sobre a nossa experiência. Quando a gente começou, a gente trabalhava com 2 tamanhos de pão de mel. O menor, que tinha aproximadamente 30 gramas, e o médio, que tinha aproximadamente 55 gramas, né? Então a gente trabalhava com um pequeno e um grande, né, no nosso catálogo. E logo nos primeiros meses, a gente percebeu como isso estava nos causando certos transtornos para a produção, para o atendimento do cliente, para a precificação, para a estratégia de venda, porque cada um desses produtos tinha um público-alvo diferente, porque cada um desses produtos tinha um custo diferente, um tempo de produção diferente. Enquanto eu estou numa linha de produção de um pão de mel de um tamanho, eu não consigo encaixar na mesma linha de produção um pão de mel de outro tamanho, sem causar um prejuízo aí de tempo. Então, a gente começou a enfrentar alguns desgastes em relação a isso. Fora você explicar para o seu cliente que você tem um tamanho X, um tamanho Y, e a diferença de preço de um para o outro, e a diferença de tamanho de um para o outro, não estava sendo interessante para nós. E a gente começou a avaliar a viabilidade de escolher apenas um desses tamanhos. Então veja que eu fiz uma alteração no produto sem alterar a qualidade dos insumos que eu utilizo, entende? Então a gente decidiu trabalhar apenas com tamanho pequeno. Veja, eu hoje, aqui na minha cidade, esse pão de mel de aproximadamente 30 gramas, 4 centímetros de diâmetro, 2 centímetros de altura, eu comercializo a R$5. O outro, que era maior quando a gente trabalhava, tinha aproximadamente 55 gramas, 5 centímetros e meio de diâmetro e também 3 centímetros de altura. Eu provavelmente, se estivesse trabalhando com esse maior, não conseguiria introduzir ele no mercado hoje por mais de R$7 a unidade. Então veja que só na nossa escolha de manter apenas o pequeno, mudando o tamanho do pão de mel que a gente oferecia para o cliente, a gente conseguiu aumentar aí o nosso faturamento em aproximadamente 40%. Porque o pequeno a gente consegue hoje vender a R$5 e se trabalhássemos com o maior teríamos que vender a 6 ou 7, não conseguiríamos vender ele a 8, por exemplo, entende? E os custos também diminuíram, porque a linha de produção se tornou mais eficiente, diminuímos o tempo dedicado de mão de obra para a produção de cada unidade, o que diminuiu o nosso custo, aumentou a nossa margem de lucro também. Então você entende que é possível você avaliar certas mudanças nas características do seu produto sem mexer na qualidade dos insumos? Eu não estou falando para você que você precisa deixar de comprar leite condensado e comprar mistura láctea. Pelo amor de Deus, não faça isso. É justamente isso que eu quero que você entenda que não deve ser feito. Os insumos devem sempre ser de qualidade. É claro que não precisa ser o mais caro do mercado. A gente tem muitos insumos de qualidade. Você vai fazer testes na sua casa. A gente faz testes aqui, vai passando as informações para vocês também. E a gente conversa muito sobre isso no curso com as alunas. Que assim, tem insumos que dá para você aí usar um intermediário que na hora do teste não faz diferença, mas tem outros que não podem ser alterados mesmo, que você precisa manter o melhor do mercado e ponto. Então assim, você só precisa conhecer de verdade o custo do seu produto e colocar o preço justo, a margem de lucro justa para você, entende? Então vamos lá. Outro aspecto no que diz respeito ao aumento dos insumos que você não pode deixar escapar da sua atenção são as estratégias de compra. Veja bem, gente, hoje muita gente fala assim, mas aí eu preciso comprar em muito maior quantidade para conseguir um preço melhor e tal. Às vezes não. Você tem a opção de pesquisar em supermercados, atacadistas, que às vezes começam a dar desconto a partir de 3 unidades, gente, de mercadoria. Aí você fala, mas o desconto não é tão relevante. Tudo bem, mas é algum desconto. E de pouquinho em pouquinho, isso vai fazer diferença pra você, entende? Veja só, essa semana eu postei pra vocês que eu fui num atacadista. O preço do leite condensado Nestlé era um se você comprasse uma unidade, era outro se você comprasse 3 unidades e era outro se você comprasse 48 unidades. Se você é uma pessoa que já trabalha com pão de mel há mais tempo, você vai avaliar aí o seu fluxo de uso de insumos e de repente compensa comprar as 48 unidades, ou 2 caixas de 48, ou 3 caixas de 48, fazer um estoquezinho e pegar esse preço melhor.
Se você é uma pessoa que está começando, você vai falar, poxa, Patrícia, eu não tenho fluxo de caixa para fazer isso. Tudo bem, você vai comprar ali a partir de 3 unidades, já conseguir o primeiro desconto. O que você não vai fazer? Sair para comprar sem planejamento nenhum uma lata de leite condensado na mercearia da sua esquina que você vai pagar pelo menos R$4, R$3 mais caro do que você pagaria se tivesse ido num atacadista. Além disso, você pode comprar um produto com um prazo de validade ruim, porque uma mercearia não tem tanto fluxo de venda, não gira tanto mercadoria. Então, assim, tudo isso agora que você está pensando em negócio faz diferença, tá, gente? Aí você vai falar, mas e sobre fazer encomenda com distribuidora? Eu já tenho um fluxo maior, ou eu tenho a meta de atingir um fluxo maior, eu devo procurar uma distribuidora? Eu não devo? Veja, gente, tudo é pesquisa de mercado. Você pode procurar uma distribuidora, sim. A gente tem alguns produtos que compensam fazer pedido de distribuidora, mas não são todos. A diferença para um atacadista, se bem pesquisado, não é significativa. E outra coisa, você comprando de uma distribuidora, você tem que fazer o pagamento no boleto aí no prazo de 2 dias, então é um pagamento à vista, tá certo? Então vamos supor que você está preparando aí a sua Páscoa ou preparando uma outra campanha maior, antes mesmo de efetuar as vendas, você precisa fazer o pagamento. Se você tem um fluxo de caixa para isso e o valor da distribuidora está compensando, faça. Siga e domine o que você ganhou de vantagem no seu custo fazendo essa escolha. Se você não tem um fluxo de caixa bacana, tá se preparando o seu primeiro estoque, enfim, se você vai num atacadista, você já consegue um preço melhor nos produtos. Se você vai avaliar ali o desconto que eles dão a partir de 3 unidades, 2 unidades, dependendo da mercadoria, e você tem a opção de passar no cartão de crédito. Passando no cartão de crédito, você tem 30 dias para pagar, e você sendo uma pessoa financeiramente organizada, mantendo a sua parte administrativa aí da empresa organizada, daí 30 dias você vai pagar esses insumos com as vendas das suas primeiras encomendas, certo? Então isso já é uma vantagem. Você não vai comprometer fluxo de caixa aí no seu começo de empresa. Então você entende quantos fatores a gente conversou aqui para você dominar o preço do preço de venda do seu produto, o custo do seu produto e o que desse preço que é lucro, para você sofrer com aquilo que vale a pena sofrer, buscar alternativas para isso que vale a pena você despender energia e não sofrer com o que não vale a pena, porque no final das contas, literalmente no final das contas, a diferença na unidade é bem irrisória, você consegue absorver sem sentir muito, entende? Então, olha, hoje para falar sobre a pergunta da seguidora, como vender pelo preço justo o pão de mel diante dos aumentos excessivos dos insumos da matéria-prima. Primeiro a gente falou sobre domínio de precificação, margem de lucro, custo do seu produto, porque a partir daqui você sabe exatamente o que você pode dar de desconto, o que você pode absorver de aumento no seu produto. Então você não vai ser aquela empresária, aquela confeiteira que repassa e aumenta os produtos a cada encomenda que seu cliente te procura. E você vai saber qual a margem de lucro que você pode despender para comissão de venda, para revendedores ou ponto de venda. Veja quanta coisa é importante só falando de precificação. Segundo, ela falou, eu não encontro clientes que pagam o preço justo. Veja bem, estamos falando de público-alvo. Então você não está oferecendo um produto compatível com o público que você está se relacionando. Então aqui você tem que fazer 2 análises. Você quer mudar alguma característica do seu produto? Jamais a qualidade do insumo, gente. Ou você quer buscar estratégias específicas para atingir o público-alvo que de fato vai valorizar esse produto que você já oferece? Entende a importância de você pensar nisso? E por último, a gente falou sobre a importância de você fazer compras inteligentes. Então você vai procurar preços melhores, sempre planejando, viu, as suas compras. Se você vai comprar de atacadista, considerando que aqui seria uma possibilidade para comprar no crédito e ter um prazo aí de 30 dias para pagar.
sem comprometer o seu fluxo de caixa, ou comprar direto do distribuidor, ter talvez uma margem de lucro melhor. E outra vantagem do distribuidor é que entrega aí na sua casa, você não precisa sair para comprar, enfim, então já é um tempo a mais que você economiza. Então, olha, falamos de muita coisa importante. Eu queria colocar uma sugestão para você aí nessa sua semana já, sobre mudança de rotina para trabalhar essa estratégia de compra. Eu quero que você comece a sua semana analisando as suas encomendas para calcular o que você vai precisar de insumo ou para aquela semana ou durante 2 semanas, para você não ter que sair todos os dias atrás de compras que não são inteligentes, gente. Então, aí você me fala, ai Patrícia, mas eu ainda não tenho encomendas. Então, você vai pensar na meta de venda que você tem para aquela semana. Então, você vai olhar o que você precisa de insumo. Vai lá no seu estoque, aí na sua casa. Eu já falei, lá no curso a gente ensina as nossas alunas a manter o estoque separadamente, viu, das compras da sua casa, por evidente, né, gente? Não pode misturar as coisas. Você vai lá e vai ver o que você já tem em estoque. O que vai faltar? O que você precisa comprar para não ficar zerada? Nunca fique zerada em nenhum insumo, gente, porque isso fatalmente vai te levar a fazer compras de última hora e isso vai comer a sua margem de lucro. Então, você vai fazer a lista do que você precisa. Uma pesquisa básica, gente, ligando às vezes nos atacadistas da sua cidade, no seu distribuidor, você já tem os valores dos insumos. E você vai sair com uma lista de compra já definida, no lugar que você sabe que vai compensar os valores e já vai fazer essa compra mais inteligente, mantendo aí um custo mais fixo do seu produto, entende? Sem um custo que oscile demais, porque cada dia você compra um insumo num valor diferente demais. Então você vai manter a estabilidade desse seu custo minimamente estável, tá, gente? Para você poder dominar a sua margem de lucro e estabelecer o preço de venda justo para você e para o público-alvo correto, certo? Eu acho que foi muito produtiva essa live. Eu acho que eu consegui passar para vocês tudo o que eu me comprometi aqui. Espero muitíssimo que vocês tenham gostado, que vocês pensem e avaliem aí a rotina de vocês, como vocês já fazem. Você que ainda não faz e está querendo começar, você precisa ter esse tipo de estratégia para conseguir aquilo que você quer, que é faturar alto fazendo pães de mel aí na cozinha da sua casa, conseguir contribuir com as contas da sua casa, conseguir melhorar a qualidade de vida da sua família, enfim, uma renda extra bacana, satisfatória, fazendo pães de mel aí na cozinha da sua casa, tá certo? Então, eu quero que vocês fiquem atentos, que vai virar uma rotina nossa, abrir caixinha de perguntas e as perguntas que a gente entender que cabe explorar melhor, a gente vai trazer aqui nas lives. Você pergunta e eu respondo, combinado? Espero que aí a sua semana seja ótima. Já quero falar, você que é empreendedora ou está pensando em ser empreendedora, não antecipe os feriados. Hoje é quarta-feira, final de semana tem feriado, mas você ainda tem que trabalhar, tem que vender todos os dias. Nós temos, e é isso que faz a gente feliz, gente. É isso que traz satisfação e realização pessoal e profissional. É isso que vai fazer diferença aí no seu faturamento no final do mês. Tá certo? E incentive o seu cliente, motive o seu cliente a levar muito a mel aí nesse muito a mel não, a levar muito do seu pão de mel aí para esse carnaval e distribuir muita alegria, folia em formato de pão de mel. Espero sinceramente que eu tenha conseguido contribuir aí para você e para o seu negócio, tá certo? Aguardo a sua pergunta no dia que a gente abrir as caixinhas de pergunta. Um beijo grande e boa semana para você!